Bom, pessoal, vamos dar início então à nossa aula. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Infelizmente, assim, não dá para mostrar o plano no papel, tá? Mas eu mostro na próxima aula, ou vocês conseguem ter o acesso, vão conseguir ter o acesso aí lá no eCampus mesmo, vai estar disponível, e vai estar disponível na nossa plataforma também, tá? Mas eu vou conversar com vocês como é que vai ser o plano. Nós vamos ter 3 provas parciais, tá? 3 provas parciais e uma prova final. Como é que vai ser esse esquema aqui, tá? A prova final é o conteúdo do curso todo, tá? E aqui, essas 3 provas, eu vou ter lá a prova P1, a prova P2 e a prova P3, tá? Claro que essas provas, elas são compostas por, assim, pode ser uma avaliação só, mas pode ser uma avaliação e outras atividades que a gente vai estar fazendo na plataforma, tá? Todas essas 3 aqui, ela vai ser composta por, não é só uma nota, não é só uma prova, pode até ser só uma prova, mas eu acredito que nós vamos ter algumas atividades, tá? Então, nós temos a média dos exercícios escolares, que vai ser o quê? Vai ser a média aritmética simples dessa coisa. P1 mais P2 mais P3 dividido por 3, tá? E a média final é a média que a UFAM estabelece, que é 2 vezes a média dos exercícios escolares, mais a prova final, dividido por 3 também, beleza? Então, basicamente, vai ser isso. O cara vai ser aprovado, isso daqui tem que ser maior ou igual que 5, tá? Detalhe, como a prova final, né? Essa prova final aqui, ela é o conteúdo todo, tá? Nós vamos fazer o seguinte: o cara que tiver, geralmente é assim, né? Quando o cara já tem maior ou igual que 8, ele não precisa fazer a prova final, ele não faz essa prova final aqui, e aí essa nota é repetida na prova final. A nota que ele tira aqui, se é maior ou igual que 8, tá? É repetido aqui. Mas o que que eu vou fazer? Se o cara tiver essa média aqui maior ou igual que 5, tá? E ele não quiser fazer a final, ele não faz a final e eu pego essa nota que ele tirou aqui e repito aqui na final. Então, ele já fica livre da matéria lá, tá? Beleza? Prova final vai ser lá no finalzinho mesmo, no final do curso. Então, eu lanço a média dos exercícios escolares, se for maior ou igual que 5. Se o cara tirou 4 lá e não fez a final, eu vou jogar 0 lá na final, tá? Beleza? Então, é só se ele tirou maior ou igual que 5. Tudo bem? O sistema automaticamente, quando ele tira maior ou igual que 8 na média dos exercícios escolares, é lançado lá na prova final automático. Aqui eu vou jogar manual se for maior ou igual que 5. Alguma dúvida nisso aí? De boa? De boa, Beleza. professor. Tá. Bom, as nossas aulas, tá? São terças e quintas, das 8 às 10. Sempre vai ser nesse mesmo link, tá? Não vai mudar o link, é sempre o mesmo. Então, vocês já podem pegar esse link e colocar lá no favoritos de vocês, no seu navegador. Coloca lá que é Geometria 2 e a gente vai se encontrar sempre nesse link. A não ser que aconteça alguma coisa estranha aí, de dar algum pau, mas eu acho difícil, tá? Então, vai Professor, ser só sempre esse link. Fala. colocando em parênteses aí, pelo menos para mim, quando o senhor mandou um e-mail, quando eu abri o Meet, já ficou salvo esse link, tá? Meio que como o senhor, acho que Não, fixou, sim, e é aí já quando. tá lá. Isso. Nesse e-mail, quem aceitou esse e-mail, tá? Eu enviei um e-mail lá pro cara, né? Então, no e-mail tem um esqueminha lá pro cara dizer que ele aceita ou não. Sim, né? De aceito. O cara que aceitou, ele tem várias vantagens. O link fica salvo, ele vai para a agenda do Google, tá? Quem usa o Google Agenda. E além disso, o cara entra na sala, ele entra na reunião sem pedir permissão, tá? Então, esse negócio de pedir permissão é muito chato, porque eu estou falando aqui com vocês, eu não estou na tela do Meet.
E pode ser que tenha um cara lá já uns 10 minutos pedindo para entrar e eu não estou nem aí, eu estou concentrado aqui, tá? Então é importante o cara aceitar esse convite, tá? Teve cara que rejeitou, aí é problema dele, tá? Professor? Beleza? Oi. Eu aceitei, disse sim, tudo, foi para a agenda, me diz que vai ter, só que eu precisei pedir permissão. Aí ontem estava se falando, né, porque o meu Hotmail, eu não sei, tem que ser o Gmail para ir direto, eu mudei em probabilidade, e o meu só foi direto, aceitou sim, né, pelo Gmail, no Hotmail o meu não foi. Eu fui para o link, mas eu tive que pedir permissão para entrar. Uhum. Talvez seja um esquema do Google, tá? Que faz esse esquema aí, não sei. Questão de verificar. Eu posso, então, passar para o senhor o meu e-mail do Gmail, aí o senhor pode mandar para mim, para eu entrar direto, sem pedir permissão? Tá, eu acredito também que quando o cara já foi aceito uma vez, eu acho que ele aceita de novo. Mas aí a gente testa na próxima aula, pode ser? Então. Tá bom. Se você não conseguir e eu tiver que permitir sua entrada, a gente resolve isso, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Bom, lá aqui no eCampus, ó, eu tento entrar aqui para ver o tal do plano. Bora ver se... Ó, ele aparece só aqui tudo bugado, ó, tá? Então, mas o plano tá feito direitinho lá, tá? Vamos mostrar aqui, ainda falando do plano, acho que não tem mais muita coisa para falar, porque nós temos que verificar só a bibliografia, tá? A bibliografia que eu vou utilizar, a bibliografia básica lá, vai ser da coleção do Dolce, tá? Aquela de geometria do Dolce, beleza? Mas é assim, ó, nós vamos ter todas as aulas aqui, tá? Então tem as aulas aqui da aula 1, aqui tá até a aula 8, não sei se eu vou colocar mais aulas aqui, tem atividades aqui, ó, beleza? Essas atividades que eu tô falando para vocês que vai valer nota, tá? Aqui elas estão ainda inativas, só tá o nome aqui, se você clicar não vai acontecer nada, tá? Mas eu vou colocar aqui as atividades, a gente vai estar trabalhando também com o GeoGebra, tá? Que é bem legal, eu acho que hoje, assim, nos dias atuais, né, você tem que a sua aula de geometria não pode ser mais aquela aula só com cuspe e giz, tá? Acho que nem giz, tem algumas escolas que ainda trabalham com giz, mas você não pode ficar só no pincel e falando e tal, você tem que dar um jeito de fazer outras coisas, tá? Então tem que prender a atenção do aluno, o cara que tem um celular, ele pode fazer as coisas no celular lá com GeoGebra, então a ideia é que a gente faça um curso bem diferente aqui, de geometria, tá? E vocês também têm que sair dessa inércia, dessa resistência de, tem cara que não gosta de tecnologia e fica preso e não sei o que, então a gente vai fugir um pouco disso, tá bom? Então, a gente vai utilizar o GeoGebra, tá? Quando vocês puderem aí, eu vou colocar aqui os links do GeoGebra, tá? Porque ainda não tive tempo de arrumar aqui essa plataforma, beleza? Mas eu vou ajeitar aí durante essa semana ainda, vou colocar os links do GeoGebra e tudo mais, vou colocar o plano de ensino, por enquanto só tem eu na UFAM, esse eu na UFAM é um vídeo que fizeram aí comigo, tá? Quem quiser me conhecer mais um pouquinho, clica aqui para ver. Professor, aqui tá, oi. Esse é o livro que o senhor vai... Peraí, deixa eu virar a câmera aqui. Esse livro aqui? Isso, esse mesmo. Tá baseado nesse cara aí as aulas, tá? Tá bom, obrigado. E então, aqui na plataforma vai ter tudo aqui, tá? Inclusive as aulas gravadas, tá? O que acontece? Eu estou gravando as aulas aqui, depois eu vou editar e tal. Acho que no dia seguinte a aula vai estar aqui, tá? Então, vai estar a aula gravada aqui para quem perdeu a aula. Aí você vai falar, professor, eu tenho que assistir as aulas síncronas. Bom, é o seguinte, é aconselhável que você assista às aulas síncronas, porque nós vamos fazer atividades aqui durante essas aulas, valendo nota, tá? Então, é importante que você participe, porque você pode perder alguma nota aí, beleza? Não digo que vão ser todas as aulas que vai ter atividade e tal, mas
inevitavelmente a gente vai abrir um tempinho para fazer atividade, e essa atividade vai estar valendo nota, beleza? Então, é interessante que você participe aí de todas as aulas, tá? Outra coisa é assim, você que está aqui nessa aula, você pode parar a aula, perguntar, teve dúvida, para e tal no vídeo, você só pode voltar e adiantar o vídeo, tá? Às vezes a sua dúvida não foi contemplada, beleza? Tá bom, gente? Bom, como é que eu acesso aqui a essa plataforma? Todos vocês foram inscritos já no curso, tá? Então você entra lá em Colab Web e tal, deixa eu sair aqui da minha conta. Vou sair aqui, e aí você vai, quando você está aqui no Colab Web, aparecem todos os cursos que você está matriculado, tá? Assim que você faz o login aqui, ó. Como é que é o login? O login eu coloquei o seguinte: para quem já era matriculado, para quem já tinha conta no Colab Web, teve cara que já fez curso e o professor utilizou o Colab Web. Para quem já era matriculado aqui, já tinha uma inscrição no Colab Web, continua mesmo login e senha, tá? Quem não tinha, eu fiz, e o cara, você vem aqui no curso de Geometria 2, tá? E aí o que acontece? O aluno ficou com o seguinte login e senha, é o e-mail dele, e a senha é Geometria 2. Eu vou colocar aqui no chat, é Geometria, não, é Geometria Jogo da Velha 2021, assim, G maiúsculo, Geometria Jogo da Velha 2021, assim, ó, tá? Essa é a senha de quem eu criei a conta, tá? O cara que já tinha conta ficou do mesmo jeito, tá? O login e senha dele. Então, o login é o e-mail da pessoa, então, sei lá, maria@gmail.com, por exemplo, tá? E a senha é esse geometria hashtag 2021, beleza? Então, é interessante que vocês tentem fazer o login. Se der tudo certo, ótimo. Se não conseguiu fazer o login, tá? Aí você tem que passar um e-mail para mim. Meu e-mail é disney@ufam, colocando aqui no chat, tá? .edu.br. Então, esse é meu e-mail, beleza? Passa o e-mail para mim com o seu nome completo, qual é o seu curso, e aí eu vou ver o que está acontecendo que você não foi matriculado. Tudo bem? Então, todos vocês têm que estar acessando direitinho lá a plataforma Colab Web. Senão, vai babar tudo. Por quê? Porque é lá que tudo vai acontecer. Vai estar o material, vai estar todas as avaliações, tá? Vai estar tudo aqui, beleza? Então, está um pouco incipiente ainda, que eu ainda estou construindo aqui, tá? Mas já coloquei aulas e em breve vão estar as atividades, vai ter o plano, vai ter tudo aqui, tá bom? Aí a gente conversa sobre isso aí por e-mail, se você não conseguir acessar a plataforma, ok? Perguntas? Eu tenho, professor, bom dia. Eu já tinha login no Colab Web, mas quando eu tento me inscrever na sua turma, aparece dizendo que eu não posso me inscrever no curso. Tá, você não tem que se inscrever, você só tem que acessar já direto, tá? Não tenta se inscrever. Você vai lá na plataforma, entra lá. Se não aparecer o curso de geometria, não tem jeito, você não vai conseguir entrar, tá? Agora, caso você não consiga, não apareça para você, passa o e-mail para mim, tá? Aqui, Que aí eu ele corro atrás. não deixa eu acessar, tá vendo? Tá. Eu não consigo acessar. Beleza. Eu resolvo isso. É só passar o e-mail para mim, tá, Lívia? Passa o e-mail que a gente resolve isso. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Passa assim que tu puderes, que aí assim que eu tiver um tempo. Hoje é porque é o seguinte: dias de terça e quinta, eu tenho aula de 8 até as 12. Eu fiquei de castigo aí nas terças e quintas, tá? Tenho aula de geometria de 8 às 10 e de 10 às 12 eu tenho aula de EDO, tá? Então, eu só vou poder ver essas coisas de tarde, que eu vou estar enrolado dando aula, beleza? Mas de tarde eu resolvo, tá? Pode passar o e-mail aí que eu vejo o que está acontecendo e a gente vai conversando por e-mail. Eu falo, olha, tenta aí, me dá um retorno e tal. Você vê, dá o retorno e a gente vai resolvendo, tá bom? Não passa de 10 e-mails, não,
Em 10 e-mails eu consigo resolver. Tá bom, professor. De boa? Mais alguém com alguma pergunta? Pessoal, nessa aula que é diferente, assim, essa aula pela internet, a gente tem que, assim, tá bom, André, a gente passa o e-mail aí, tá? A gente tem que trabalhar da seguinte forma. Se você tá com dúvida, você entra no chat ou você abre o microfone e fala, professor, eu não entendi não, tá? Porque, assim, se eu ficar muito esperando, e aí, pessoal, não sei o quê, pá, é complicado, tá? E tem cara que não interage. Então, a gente tem que interagir. Teve dúvida, me para, que eu paro mesmo e volto, faço o que for preciso, tá bom? E também eu vou deixar algumas coisas para vocês fazerem. Por exemplo, eu falo, olha, alguém quer comentar sobre isso daqui? Alguém quer resolver isso daqui? Beleza, o cara abre o microfone e fala, tá? Só fala. Se tiver alguma coisa de escrever aí, pouca gente tem essas canetinhas de escrever, né? Essas mesas digitalizadoras. Mas se alguém tiver e quiser resolver um problema mesmo na mão e tal, ótimo, tá? Mas geralmente eu faço umas perguntinhas e o cara interage no chat, por exemplo, tá bom? Podemos começar então? Sim, professor. Oi. Sim, professor. Vamos Sim, nessa pode então? começar. Vamos lá. Deixa eu só achar onde está a aula aqui. Aqui. Então vamos lá. Nossa primeira aula aqui, tá? Bom, assim, na geometria tem muita coisa que assim, você tem que acreditar, não tem jeito, tá? Por exemplo, a definição de ponto, reta e plano, né? O que é ponto? Ponto é algo que não tem dimensão, assim. Como é que você vai definir ponto, né? Então tem coisas que não dá para você definir. Reta é um conjunto infinito de pontos alinhados, né? Plano, o que é um plano? É algo que é infinito, né, para todos os lados e tal, ele não tem espessura, por exemplo. Então, é meio estranho, né? Mas a gente tem que acreditar nessas coisas porque a gente tem que partir de algum ponto, certo? E esse ponto não é o ponto da geometria. Bom, então, tem algumas coisas que nós aceitamos como verdade e partimos dessas situações aí que a gente tem que acreditar que é verdade, tá? Que são conceitos primitivos, beleza? Então, esses conceitos primitivos, e portanto, eles são aceitos sem definição, é o que eu estava falando, né? São os conceitos de ponto, reta e plano. Então, a gente tem que começar de algum lugar, tá? Imaginar que existe um ponto, que é um negócio que não tem por exemplo, se eu falo assim, isso daqui é um ponto, né? Opa. Mas eu posso fazer um negócio mais fininho aqui, ó, que contém um monte daqueles outros lá, né? Tá? Então, quer dizer, o ponto é um negócio, olha, esse daqui é mais fininho ainda. Algo que não tem uma dimensão, né? Uma reta é algo que tem uma porção de pontos alinhados aqui, infinitos, né? Vai infinito para lá, infinito para cá. Um plano, tá? Então, a gente já tem uma ideia, né? Desde quando a gente é pequeno, a gente tem ideia dessas coisas. Então, esses conceitos são esses conceitos aí que são os conceitos primitivos, tá? Bom, habitualmente nós vamos usar as seguintes notações do nosso alfabeto. Para ponto, nós vamos ter aqui a letra maiúscula do alfabeto, tá? A, B, C, P, Q, beleza? Então, por notação, a gente vai usar as letras maiúsculas do alfabeto para pontos, tá? Para retas, nós vamos usar letras minúsculas do alfabeto, por exemplo, R, S, T, tá? Letras minúsculas. E para plano, nós vamos usar as letras minúsculas do alfabeto grego, alfa, beta, gama e assim por diante, tá? Só as notações. Bom,
Algumas observações. O espaço é o conjunto de todos os pontos. Nesse conjunto, desenvolveremos a geometria espacial. Nesse caso aqui, o nosso espaço, tá? Quando a gente está falando de espaço, nós estamos falando do R3. Beleza? Que é um negócio assim, tá? Nós temos aqui o X, o Y e o Z. Beleza? Então, você está trabalhando no espaço aqui, nós estamos falando do R3. Tá? Essa aí é a chamada geometria euclidiana, tá? Que você está no espaço, beleza? Só que tem algumas geometrias que são não euclidianas, a gente ainda vai dar uma olhada nisso daí. Por exemplo, se você está em cima de uma esfera, tá? Que é o que acontece com a gente, né? Nós moramos numa esfera, né? É quase uma esfera Terra, né? Nós estamos aqui, tá? Então, uma coisa que acontece no plano, por exemplo, eu estou no plano aqui, plano ridículo, né? Se eu tenho um triângulo aqui, é uma coisa. Se eu tenho um triângulo aqui, ele vai ser algo mais ou menos assim, ó. Tá? O meu triângulo aqui na esfera. Então, aqui eu estou com geometria euclidiana e aqui uma geometria não euclidiana. Tá? Então, tem coisas que funcionam e coisas que não funcionam. Por exemplo, como seria uma reta, né? Aqui nessa esfera. Então, as retas são as... Quando a gente fala de uma reta, né, eu pego 2 pontos e ligo esses pontos, né? E como é que eu ligo 2 pontos aqui, por exemplo, né? Então, você vai ter aqui algo que a gente chama de geodésica, tá? Que é a curva que tem o menor caminho aqui. Então, a gente vai conversar sobre isso ainda lá na frente, tá? Mas quando a gente estiver falando do espaço, nós estamos falando do R3, tá bom? Que é aqui que vai ser desenvolvida a geometria espacial, tá? Primeiramente aqui, depois a gente vai dar alguns conceitos de algumas geometrias não euclidianas, tá bom? Lá para frente. Bom, axiomas ou postulados são proposições aceitas como verdadeiras, sem demonstração, tá? Então, a gente tem um postulado lá, a gente tem que partir de algum lugar, né? Então, a gente vai aceitar o postulado como verdade, ou axioma, e ele não exige demonstração. Nós temos que ter assim, um kit de ferramentas básicas que a gente tem que acreditar para poder ir demonstrando as outras coisas, tá? Então, alguns postulados e axiomas nós vamos aceitar como verdade, e aí, a partir em cima deles, a gente vai para frente, tá? Eles vão servir como base para o desenvolvimento de uma teoria. Então, é isso que vai acontecer. Então, nós vamos ver alguns postulados aqui. Primeiro postulado é o postulado da existência, tá? E aí eu tenho da existência para a reta, por exemplo. Dado uma reta, existe nela, bem como fora dela, infinitos pontos, tá? Quer dizer o seguinte, eu tenho uma reta, na reta eu tenho infinitos pontos, tá? Distintos, claro, tenho aqui A, tenho B, mas eu tenho infinitos pontos aqui. Assim como na reta tem infinitos pontos, fora da reta também eu tenho infinitos pontos, tá? Não tem jeito. É isso que diz esse postulado. Então, na reta, dado uma reta, R, aqui, eu tenho infinitos pontos que pertencem à reta e infinitos pontos também que estão fora da reta. Então, nós temos que aceitar isso, tá? Esse postulado. Parece óbvio, né? Mas nós temos que estabelecer. Isso aqui é um postulado e a gente vai poder usar isso daí. Dado um plano, também existe nele, bem como fora dele, infinitos planos. Mesma ideia, né? Você pega um plano e lá, bem como no plano, como fora dele, tá? Aqui no plano eu tenho infinitos pontos, tá? E fora do plano, aqui no espaço, também eu tenho infinitos pontos fora desse plano, tá? Então, esse é o outro postulado da existência. Então, eu tenho para reta e tenho para plano. Postulado da determinação agora. Por 2 pontos distintos, passa uma única reta. Então, se você tem 2 pontos distintos, deixa eu ver se tem uma animação aqui. Está aqui, A e B. Você tem que, se eu tenho 2 pontos distintos, tem só
uma única reta, tá? Ela existe e é única, que passa por esses pontos. Então, não tem jeito. Se você pega 2 pontos, você tem uma reta que passa por esses 2 pontos. Também temos que aceitar esse postulado. Da mesma forma, nós temos para plano, tá? Nós vamos ter a notação aqui, ó, que R é a reta determinada por AB. E aí a gente coloca esse símbolo aqui em cima, tá? Isso aqui está representando a notação de reta. É a reta determinada por AB. Eu também posso escrever assim, tá? A reta determinada por AB, como sendo R, abro parêntese, AB. Nós vamos usar essa notação também, tá? Então, aqui eu estou dizendo que a reta é determinada por A e B. Beleza? A reta que passa pelos pontos A e B. Então, novamente, tá? Só para frisar. Quando eu digo que ela passa por A e B, ela ficou determinada por esse cara, por A e por B, tá? Bom, como eu falei também, o postulado da determinação também diz o seguinte, ó, se eu tenho 3 pontos não colineares, então o que quer dizer não colineares? Eles não estão na mesma linha, ou seja, não estão na mesma reta, tá? 3 pontos não colineares. Por exemplo, eu peguei o AB aqui, mas eu podia ter um ponto P bem aqui, que esse ponto P era colinear com A e B. Não vale, está dizendo que são pontos não colineares. Tá? Então, se eu tenho 3 pontos não colineares, eles determinam um único plano, que é esse plano alfa. Então, a notação vai ser essa. Alfa determinado por A, B e C. Alfa determinado por esses 3 pontos aí. Ok? Bom, então nós temos os postulados da existência e o postulado da determinação, tá? Então, todos esses dois aqui, ó, o da existência tem para reta e plano, tá? E da determinação também para reta e plano, beleza? Então, temos 4 postulados aí, na verdade, tá? Temos aí o postulado da inclusão agora. Se uma reta tem 2 pontos distintos num plano, então a reta está contida nesse plano. Então, é assim, ó. Se eu tenho uma reta, tá, que 2 pontos dela estão no plano, então a reta toda vai estar no plano. Não tem jeito. Então, esse aí é o postulado da inclusão. Então, lembra, ó, quando a gente está falando, quando nós mencionarmos aí postulado da inclusão, já sabe que é esse daqui da reta. Se eu tenho 2 pontos da reta no plano, então a reta toda vai estar no plano, tá? Não sei se eu coloquei a reta R aqui, eu vou colocar na mão aqui, tá? Isso aqui é a reta R. Então, ó, o que a gente tem aqui, ó? Nós temos que A é diferente de B. A reta R é determinada por AB. A pertence a alfa. Beta pertence a alfa. Essas coisas todas implicam o quê? Que R está contido em alfa. Pessoal, é o seguinte, ó. A notação aqui está contido é porque R é um conjunto, tá? Uma reta é um conjunto de pontos. Alfa é um conjunto também, que é um conjunto de pontos, beleza? E aqui, ó, quando eu coloco A pertence a alfa, A é um elemento, é um ponto. Então, quando eu estou relacionando elemento com conjunto, é o símbolo de pertence, tá? Então, não usar que A está contido em alfa, nem escrever que R pertence a alfa, tá? R está contido em alfa, B pertence a alfa, A pertence a alfa. Então, elemento, conjunto, conjunto, conjunto. Fechou? Muito bem. Vamos em frente. Retas concorrentes. Então, vamos à definição agora de retas concorrentes. 2 retas são concorrentes se e somente se elas têm um único ponto em comum. Então, não tem jeito, tá? Para 2 retas serem concorrentes, tem que acontecer isso aqui, tá? E outra, lá na frente a gente vai ver o seguinte, que essas retas têm que ser coplanares. Existem retas que não são coplanares, tá? Então, o que acontece aqui? Você tem que as 2 retas, a única interseção entre elas é um único ponto P. Então, nesse caso,
quando você tem que a interseção de duas retas é um único ponto, você já afirma que, por definição, ela é uma reta, são duas retas que elas são concorrentes, ok? Então, retas concorrentes são aquelas que possuem um único ponto de interseção, tá? Ah, mas as retas podem não ter interseção. Claro, temos o caso das retas paralelas, tá? Tem retas paralelas, as retas paralelas nós temos dois casos, tá? Elas podem ser retas coincidentes, ou seja, é a mesma reta, só mudei o nome delas, elas são consideradas paralelas, ou são coplanares e não tem ponto em comum, que é esse caso aqui. Esse caso aqui, elas são coplanares e não tem ponto em comum, e aqui elas são coincidentes. Na verdade, ó, coincidentes, uma reta é a outra, tá? Elas são a mesma reta. E aqui nós temos que elas são retas paralelas, não coincidentes, tá? Então, note que o caso de eu ter a mesma reta, ela é considerada paralela, tá? Então, quando alguém falar para você, olha, eu tenho duas retas R e S que elas são paralelas, você tem dois casos a considerar. Ou elas são coincidentes, ou elas não têm interseção, tá? São duas retas que não têm interseção, mas que são coplanares, tá? Ó, são coplanares e não tem ponto em comum, ou seja, tem um plano que contém essas duas aqui, tá? Eu tinha que ter desenhado esse plano aqui. Não desenhei, né? Mas tudo bem. Imagine que tem um plano aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Esse plano... Ah, tá aqui. Apareceu. Tem um plano que contém essas duas. A animação estava atrasada aí, tá? Tem um plano que contém essas duas retas. Beleza? Então, por definição, tá? De retas paralelas, quando elas são paralelas não coincidentes, tem um plano que as contém. Então, as retas estão no mesmo plano e não possuem interseção. Então, elas são paralelas não coincidentes. E quando elas são paralelas coincidentes, R é igual a S. E aí, eu digo também que quando R é igual a S, eu digo que as retas R e S são paralelas, tá? Nesse caso aqui, né, que as retas R e S são paralelas não coincidentes, R está contido em alfa, S está contido em alfa, e a interseção entre R e S é o conjunto vazio. Então, quando essas coisas aqui acontecem, eu digo que R é paralelo a S. Nesse caso, R e S são paralelas não coincidentes. Beleza? Vamos em frente. Exemplo 1. Dado um plano beta, temos que nele existem infinitas retas. Beleza? Então, como é que você demonstraria isso daí? Jogo a bola para vocês. Alguém quer fazer algum comentário? O postulado diz o seguinte, que em um plano, bem como fora do plano, existem infinitos pontos, certo? Mas aqui já está dizendo o seguinte, dado um plano beta, temos que nele existem infinitas retas. Como é que é isso? Como é que eu poderia argumentar e mostrar que isso é verdade? Alguém se habilita? Eu acho que, assim, dado esse plano beta, eu iria fixar um ponto nele, chamar esse ponto de Bzinho, por exemplo. E Não, tem que ser Bzão. Bzão, isso. Desculpa. É a notação. Bzão, e... Vamos lá, eu vou desenhar aqui, tá? Ok. O que tu tá falando. Eu iria ter Pega um plano. Isso, o plano beta. Aqui está o plano beta. E daí eu iria pegar um dos infinitos pontos desse plano beta. Tá. Então vamos pegar o A aqui. Isso, ponto azão. E tá. por existirem infinitos pontos, além desse ponto azão, eu poderia pegar um outro ponto B, que seria tá. diferente de azão, certo. E esses dois pontos iriam definir uma reta. Perfeito. E, por definição, essa reta teria que estar contida no plano beta. Por que essa reta está contida no plano beta? Por causa que dois pontos da reta estão contidos no plano. Exatamente. Então, se eu tenho dois pontos da reta no plano, a reta toda está no plano. Perfeito. E aí? Eu tenho uma reta. Uhum.
Mas só que esse ponto B que eu escolhi, ele é arbitrário. E por conta de existir infinitos pontos no plano beta, eu sei que vão existir infinitos pontos diferentes de A, diferentes de B, e que esses Certo. pontos vão definir com A outras retas, outras infinitas retas. E Então, por todas exemplo, eu essas pego um retas... ponto C aqui, né? Uhum, Aí no ponto C eu tenho, por exemplo, essa reta, né? Com C e B eu tenho essa outra reta, não é isso? isso, E como existem infinitos pontos distintos aqui, não é isso? isso, Basta eu ir montando as retas com esses pontos, não é isso? exatamente. Perfeito. Perfeito. Opa. É isso mesmo, tá? Essa é a argumentação. Só que é o seguinte, ó. Aqui, como é o teu nome? Acabei não vendo. Igor, Igor. Aqui, Igor, você conseguiu falar tudinho, né? A ideia é escrever tudo isso, tá? Então, quando você tem a possibilidade de explicar verbalmente, é uma coisa. Quando você vai explicar para uma pessoa que vai ler o que você está pensando, é outra coisa. Então, você tem que escrever essas coisas direitinho, tá bom? Então, você teria que dizer, seja A um ponto do plano e B diferente de A também pertencente ao plano, né? Esses dois pontos determinam uma reta, e essa reta está no plano, porque 2 pontos dela estão no plano, e assim vai, tá? Você vai argumentando, mas escrevendo esse passo a passo aí, tudo bem? A gente tem que ter um certo rigor aí na hora de escrever, tá? E quando eu estiver fazendo as demonstrações aqui, eu vou tentar fazer isso para vocês começarem a pegar o jeitinho de provar as coisas aqui, tá bom? Então, a geometria é legal, porque a gente consegue colocar em prática as demonstrações, tá? Mas é isso mesmo, tá? É desse jeitinho que faz mesmo, beleza? A ideia é essa. Então, ó, você considera um plano beta, né? Aí você consegue 2 pontos lá no plano, distintos, e esses planos determinam uma reta, AB, né? Claro que como o plano tem infinitos pontos, você escolhe um outro ponto C, e com esse ponto C você determina outras retas, né? Passando por A e B. Como existem infinitos pontos aí nesse plano, você pode pegar um outro ponto e ir prosseguindo com esse processo, e como esse processo aí é infinito, né, você vai ter infinitas retas, tá bom? Essa que é a ideia aí da demonstração mesmo, tá? André, o que é, André? Eu poderia começar determinando uma reta e um ponto, porque Oi, fala. Quem quer falar aí? Alguém quer falar, não? Acho que Érica, é a Érica, só que o som dela tá... Tá ruim, Érica? Tenta aí, Érica. Fala mais alto. Tá saindo, não? Acho que ela quer dizer que um amigo dela tá tentando entrar, professor. Oi, bom dia. Oi, Érica. O Fabrício, ele tava sem o link, ele conseguiu agora, ele tá querendo entrar. Desculpa interromper a aula. Cadê ele? Eu acho que eu já habilitei ele aí. Acabei de entrar, Érica. Obrigado. Pronto. Nada. Beleza. Então, deixa eu voltar aqui no chat aqui, ó. Quem foi que falou aqui? O André, ó. Poderia começar determinando uma reta e um ponto. É o seguinte, é porque lá está dizendo, olha, um plano, a gente tem como postulado que um plano ele contém infinitos pontos. A gente não tem lá que parece idiotice, né? Mas nós não temos lá garantindo que em um plano, tá? Como postulado, em um plano eu tenho uma reta e um ponto. Não está garantido, claro, mas você pode começar, só que você vai ter que começar como? Você vai ter que começar com 2 pontos do plano para criar a reta, não tem jeito, tá?
Então, você tem que dizer, eu tenho 2 pontos aqui distintos, eu vou ter que criar a reta. Ah, beleza, eu tenho a reta? Tenho, mas você tinha que garantir pegar esses 2 pontos, tá? Eu não posso sair, pega uma reta do plano lá, dá um passinho antes, pego 2 pontos e pego a reta, tá? Ficou claro, André? Beleza. Que você pode, mas, assim, a gente tem que seguir sempre vindo lá do postulado se a gente já não demonstrou alguma coisa, tá? Porque aqui a gente vai demonstrar alguns teoremas e depois que você tem esse teorema, aí você usa pelo teorema fulano de tal, mas o teorema já foi demonstrado, tá? E aí você usa, tudo bem? Por enquanto a gente está construindo tudo do zero, tá? Só com os postulados e a partir dos postulados é que a gente vai para frente, tá? Olha esse aqui. Quantas retas há no espaço? E aí? Pode escrever no chat aí o que você acha. Quantas retas tem no espaço? E qual é a argumentação? E aí, ninguém escreve nada? Pode falar, senhor? Pode. Infinitos. E qual é a argumentação? Ele está dizendo que quantas retas tá no espaço, né? Ele não está dizendo que é só entre as 3, né? Então. E aí? Mas qual é a argumentação? Seria que existem infinitos pontos? Sim. Mas como é a argumentação? Como é que eu garanto que existem infinitas retas no espaço? E aí, gente? Foi mal, professor, eu mandei no chat. Então, mas colocou só que existem infinitos, não é isso? Se existem infinitas retas no plano e no espaço tem infinitos planos, então tem infinitas retas no espaço. Mas por que tem infinitos planos? Você não explicou essa ainda. Pois é. A ideia é a mesma que a gente fez no plano, né? Nós sabemos que no plano, qual é o postulado que nós temos? Que no plano, bem como fora do plano, existem infinitos pontos. Então, fora do plano, ou seja, no espaço, existem infinitos pontos distintos. Então, tome 2 pontos distintos, você monta uma reta, né? E pega, então, outro ponto distinto. Você vai montar, com os 2 pontos anteriores, 2 outras retas. E você vai fazendo esse processo infinitamente, né? Porque você tem infinitos pontos. Quantas retas você construiu? Infinitas, tá? Então, o processo aqui é o mesmo, beleza? Então, no espaço, temos também infinitas retas. De boa? Tá claro isso, né, gente? Então, o caso do infinitos planos não é postulado, então? Não. Você pode garantir da mesma forma. Pega, assim, dado que você tem um espaço, infinitos pontos, né, distintos, considere 3 pontos A, B e C não colineares, tá? Isso aí vai determinar um ponto, um plano, né? Aí agora pegue 2 pegue um ponto fora desse plano e 2 pontos lá do plano. Aí você tem um novo plano, certo? Que passa por esses 3. Eles vão ser não colineares. Tá claro ou não? Por exemplo, eu tenho um ponto bem aqui, tá? Que tá fora desse plano aqui. Beleza? Esse ponto aqui. Então com esse ponto, esse daqui, esse P e esse cara aqui, eu consigo formar, então, o plano alfa, que é CBP. É um plano diferente. Beleza. Agora, pegue um ponto fora desse cara e fora do outro plano que você já tinha lá, o beta. E você vai ter um outro ponto, um plano gama, formado, por exemplo, por A,
B e Q, por exemplo, que é o outro ponto, tá? Então, você vai construindo infinitos planos dessa forma, beleza? É verdade o que você está falando? É verdade, mas não é um axioma, tá? Então, você tem que mostrar que isso daí é verdade, beleza? Beleza. Ficou claro aí, André? Sim, sim, o difícil era isso mesmo, porque a gente já sabe que isso é verdade, mas aí a gente já quer Assim, tratar como axioma. intuitivamente, né, a gente já traz essa carga de conhecimento, né? Mas você imagina assim, é verdade, no espaço eu tenho infinitos planos, beleza? Mas só que a gente não mostrou isso, a gente tem que pegar só o que a gente já tem como verdade, que são os postulados aí, e ir construindo em cima, tá? Vamos em frente. Exemplo 3. Mostre que três retas, 2 a 2 concorrentes, não passando por um mesmo ponto, estão contidas no mesmo plano. Então, olha só, eu tenho duas retas, que elas são concorrentes, 2 a 2. O que quer dizer isso? Que essa daqui e essa, por exemplo, essa aqui eu chamei de R, né? E essa daqui eu chamei de S. Elas só têm um ponto em comum e elas estão no mesmo plano, tá? Então, R e S só tem um ponto em comum. R e T também só tem um ponto em comum. E S e T também só tem um ponto em comum. Então, só que além disso, elas estão no mesmo plano. Ó. S e T estão no mesmo plano. R e S estão no mesmo plano. E R e T estão no mesmo plano. Então, as três estão no mesmo plano. Tá? É isso que quer dizer. As retas vão ter que estar contidas no mesmo plano. Parece imediato, mas é isso que a gente quer provar, tá? Ele está dizendo, ó, se três retas, 2 a 2 concorrentes, não passando por um mesmo ponto, ou seja, eu não vou ter as retas passando pelo mesmo ponto, tipo assim, essa concorrente com essa, e essa daqui vai ser concorrente com elas passando no mesmo ponto. Eu não tenho isso, tá? Elas têm que estar passando em pontos diferentes, as interseções. E aí eu concluo que elas estão contidas no mesmo plano. Beleza? Então, eu vou fazer a demonstração disso daí e vou tentar fazer de uma forma assim bem escrevendo tudo, tá? Vou escrever os passos todos direitinho, beleza? Para isso, eu vou usar aquela lousinha lá, tá? Vou usar essa lousinha aqui. Vou apagar essas coisinhas que eu escrevi lá do plano. Se depois eu vou tentar lá ver se o plano já apareceu lá, tá? Então, é o seguinte, ó. Só para lembrar o desenhozinho aqui, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um print daqui e vou jogar para cá só para a gente deixar o desenhozinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Ó, só para eu deixar o mesmo nomezinho das coisas aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a reta R, né? A reta R é essa, a reta T é essa e a reta S é essa aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos escrever aqui. Vou colocar aqui assim, ó. Sejam R, S e T as retas tais que eu tenho que colocar o que diz o problema. O que diz o problema? As retas 2 a 2 concorrentes, não passando por um mesmo ponto, certo? Então, eu tenho que fazer isso. Ó, R interseção S é igual a que ponto? Ó? R interseção R, essa daqui, né? R interseção S é o ponto A, certo? Então, a interseção dela é A, tá? R interseção S é A. R interseção T é o quê? Ó? R interseção T é o B, tá? Então, R interseção T é B. E S interseção T é o C, ó. Essa daqui e essa.
tá? É o ponto C, a interseção. Então, tenho essas interseções aí. Beleza. E são pontos distintos, tá? E, como ele está dizendo, né, não passando por um mesmo ponto, eu tenho que A, B, C são não colineares. Tá? Bom, então se eu tenho 3 pontos não colineares, né, eu consigo, então, logo, existe, esse símbolo aqui existe, tá? Um plano alfa que é determinado através de A, B e C. Lembra do postulado? 3 pontos não colineares vão determinar um plano, certo? Existe um plano alfa que satisfaz isso, tá? Passando por esses 3 pontos. Beleza. Isso aí é o postulado da existência lá, né? Bom, só que pelo postulado da inclusão, nós vamos ter o seguinte, ó. A é diferente de B, certo? E A e B, eles pertencem a alfa, tá? Isso vai implicar o quê? Lá pelo postulado da inclusão. Que a reta R está contida, né, em alfa, beleza? A reta R vai estar contida em alfa. Do mesmo modo, nós vamos ter as outras conclusões lá. Eu tenho A diferente de C, e A e C também pertencem a alfa. Então, qual é a reta que vai estar? A reta que passa por A e C. Ó. A e C é a reta S. Então, isso implica que S está contido em alfa. Tá? E da outra forma, também, B é diferente de C, e B e C pertencem a alfa. Pelo postulado da inclusão, eu vou ter também que T está contido em alfa. Note que T aqui é o cara que contém C e B, né? Tá? Beleza? Então, portanto, nós mostramos o quê? Portanto, R está contido em alfa, S está contido em alfa e T também está contido em alfa. Que era o que a gente queria mostrar. Beleza? Ficou claro essa demonstração aí? Professor, tem só uma pergunta. Diga lá. O fato das retas serem concorrentes já garante que elas são coplanares? Sim. Não. Mas ele diz que ocorre que as retas são concorrentes garante que elas são coplanares? Não. A definição de coplanar que a gente fez foi o seguinte, tá? Qual foi a definição de coplanar? São duas retas, coplanar não, de retas concorrentes. São duas retas que a interseção é apenas um ponto. Só isso, tá? Não garante que elas são coplanares. Claro, consequentemente, você mostra que elas são coplanares. Beleza? Como é que você faria para mostrar isso? Tá? Fazer aqui, rapidinho. Só a ideia, tá? Quer dizer, eu não vou nem desenhar o plano aqui não, tá? Que, senão eu já estou dizendo que elas estão no plano, tá? Mas considere duas retas que elas são concorrentes. Beleza? Então, você faz o seguinte. Eu pego uma reta aqui, R. Aí, pego uma reta aqui, S. Tá? Elas são concorrentes nesse ponto aqui. No ponto P. Beleza? Aí, você faz o seguinte. Bom, eu tenho um ponto P e tenho aqui um ponto de R diferente de P, que eu vou chamar de A. Tá? E tem um ponto aqui em S diferente de P, que eu vou chamar de B. Beleza? Então, eu tenho 3 pontos A, B e P, né? Com A diferente de B
A diferente de P e B diferente de P, e A, B e P são não colineares, certo? Não colineares. Ok? Então, pelo postulado da existência, existe um plano alfa que passa por A, B e P, certo? Ah, mas aí você, agora, pelo postulado da inclusão, você tem o quê? Que A e P pertencem ao plano alfa, ou desculpa, pertencem à reta R, né? E o ponto B e P também pertencem à reta S, certo? Então, como esses caras aqui, né? A, B e P, eles pertencem ao plano, então a reta toda está no plano, tá? Então, essas coisas aqui, ó, vai implicar no seguinte, que R está contido em alfa e que S também está contido em alfa, beleza? Porque 2 pontos da reta tá no plano, né? Então, as retas estão no plano, tá? Então, ó, observe que eu não usei esse fato, eu tive que provar que isso daqui é verdade. Essa parte rosa aqui, ó, foi o que você falou. Se eu tenho 2 retas que elas são concorrentes, elas são coplanares? São, mas eu estou provando aqui que é verdade, tá? Eu não usei esse fato aqui, não. Aqui de novo eu, por impulso, quis usar essa consequência, você, né? De novo, isso, entendi. Você mas tem que tomar cuidado, tá? Axioma, né? Professor, Oi. O que eu entendi da pergunta do amigo aí é que ele, sobre o que ele quis dizer, o que eu entendo é que duas retas concorrentes, elas definem um plano só, né? Mas não quer dizer que por elas serem concorrentes, elas vão estar pertencentes a infinitos planos. Não é isso, né? Mas duas retas concorrentes, por elas serem infinitas, elas já determinam um plano, mas não quer dizer que elas são coplanares. Eu acho que é assim, né? Não, elas são coplanares. Se elas determinam um plano, elas estão em um plano, então elas são coplanares. É a mesma coisa, tá? Só que o que aconteceu? Ele pegou e usou esse fato sem ter demonstrado. Porque é muito natural você achar, isso aqui é verdade, mas não foi provado ainda, tá? Quando ele falou assim, professor, duas retas que são concorrentes, elas são coplanares? Elas são, mas a gente não provou isso. Aí eu peguei e provei agora aqui embaixo, tá? A demonstração foi essa que eu fiz aqui, essa parte aqui de baixo. Tudo bem? Agora já pode usar, né? Agora já pode usar, tá? Mas o que aconteceu? Ele usou sem ter provado, eu acho, né? Para demonstrar essa parte aqui desse exemplo 3 aqui, ele usou o fato das retas que são concorrentes serem coplanares, beleza? Então, ele fez, eu acredito que ele fez o seguinte, ó, essa reta aqui, né, e essa daqui, elas estão no plano alfa, beleza. Essa reta aqui, com essa daqui também, vão estar num plano beta, né? Só que essa daqui, aí faz o outro caso lá, eu até me perdi aqui, eu acho que é essa daqui com essa, vão estar no mesmo plano, então esses planos têm que ser o mesmo, tá? E aí ele conclui o resultado. Eu acho que foi assim que ele fez, beleza? Mas ele está usando o fato... A ideia é assim, né? Pois é, ele está usando o fato de que quando você tem duas retas concorrentes, elas estão no mesmo plano, mas a gente não tinha mostrado isso ainda, beleza? Uma outra pergunta para vocês, pessoal. Esse tamanho aqui que eu estou fazendo, vocês estão conseguindo enxergar bem aí? Sim. Dá para ler direitinho o que eu estou escrevendo, né? Perfeito. Aqui sim. Tá. É só você deixar fixado, você pode ter aquele alfinetinho, você deixa fixado que ele fica o tamanho inteiro assim da tela, tá? Fica maiorzão, aí dá para enxergar legal. Beleza, vamos em frente? Vamos lá. Bom, aqui está... eu fiz a demonstração lá, né? Depois você pode... um conselho que eu dou, às vezes, é o seguinte, se você quer essa tela aqui, tá? Você pode fazer um print dela, beleza? Aperta o print screen aqui e salva em algum lugar. Mas,
você depois vai ter a videoaula também, que você vai poder fazer isso, tá? Você dá o pause e faz o print screen lá da tela, beleza? Para ver como é, o que tudo as maluquices que eu escrevi, tá bom? Então fica a dica aí. Vamos lá. Bom, determinação de um plano. Então, olha só, os 4 modos de determinar um plano, que aí vem direto aí na pergunta que foi feita, né? Ó, a primeira, por 3 pontos não colineares. Essa daqui é a definição, né? Que foi aquele postulado lá, tá? Por 3 pontos passam um plano, né? Isso aqui é do postulado. Isso aqui a gente não demonstra, tá? Que já é do postulado. 3 pontos não colineares determinam um plano, tá? Agora, outro caso, por uma reta e um ponto fora dela. Então, esse daqui é outro caso que a gente vai ter que demonstrar, tá? Nós vamos demonstrar esse daqui. Então, se eu tenho uma reta, tá? E um ponto fora da reta, só tem um único plano que passa por essa reta e esse ponto, tá? Essa daqui é por 2 retas concorrentes. Olha só, essa daqui eu já acabei de demonstrar, né? Já foi demonstrado. Tá? E por 2 retas paralelas distintas. Essa daqui a gente tem que demonstrar. Beleza? Então, nós temos aí 4 casos, onde o primeiro caso aí de determinação de plano é o postulado, dado 3 pontos não colineares, tem um único plano passando por eles, tá? Observe que existe e é único, tá? Quando nós queremos falar que existe e é único, o sinal de existe é esse aqui, né? E único é esse aqui. Então, coloca existe e é único, tá? Coloca uma exclamaçãozinha. Então, existe um único plano, né? Que passa por uma reta e um ponto fora da reta. Um único plano que tem 2 retas, que passa por 2 retas concorrentes. Ou seja, dadas 2 retas concorrentes, existe um único plano que as contém. E terceiro, por 2 retas paralelas distintas. Então, passa também um único plano, tá? Beleza? Então, vamos lá. Esse primeiro caso aqui, uma reta e um ponto fora dela, tá? Então, que é o segundo modo. Lembra que o primeiro já é o postulado. A Kessia está colocando aqui, ela se distrai vendo o movimento do celular. Assim eu consigo prestar atenção. Desculpa, com ela professor. É que alguém prestou atenção que a minha filha estava vendo a aula. É porque quando ela acorda, eu só consigo fazer ela prestar atenção com ela assistindo comigo. Desculpa. Ah, tá. Eu pensei que era uma pergunta, caramba. Desculpa, professor. Quando eu fizer pergunta, eu ligo o áudio. É melhor para mim. Desculpa. Tá certo. A criança... porque colocaram aqui, né? Que a criança já está aprendendo geometria. Eu imaginei que era outra coisa, tá? Eu imaginei que era alguém falando que o colega era a criança que estava aprendendo geometria. Porque quando eu estou nessa tela aqui, eu não consigo ver o que está acontecendo lá, tá? Como é que eu digo lá? As carinhas de vocês lá, né? Essa tela aqui, ó, eu tenho que mudar para cá para ver o que está acontecendo, tá? Então, eu acabei não vendo. Tá aí ela, né? Tá certo, ó. É isso aí. É aquela história de que a gente tá invadindo, né? As aulas estão invadindo a nossa casa, né? Não tem jeito. Outro dia eu estava dando aula, minha mulher estava dormindo aqui e ela já começou a sonhar com a minha aula, não sei o que, reclamando que a aula que eu faço aqui no meu quarto, né? E é complicado. 8 horas da manhã eu já tenho que estar aqui na sala, né? Na sala de aula. E aí não tem jeito. Mas vamos lá. É assim mesmo, são os novos tempos, assim, a fase maluca que a gente está passando aí da pandemia, né? Então, faz parte do processo. A gente faz o que dá, né? Então, vamos lá. Olha só. O que diz essa daqui? Está dizendo o seguinte, ó, que eu tenho um plano que ele fica determinado de modo único, tá?
o plano fica determinado de modo único por uma reta e um ponto que não pertence à reta. Então, olha só, tem uma reta e um ponto que não pertence à reta. Então, existe um único plano que contém essa reta e esse ponto, tá? Então, nós vamos fazer a demonstração lá naquela lousinha também. Então, vamos lá. Deixa eu subir esse negócio aqui. Eu vou copiar o que está aqui só para a gente fazer o print aqui, só para a gente colocar os mesmos nomezinhos, tá? É igual na figura. Vou colocar bem aqui assim. Então, vamos lá. O que nós temos como hipótese, tá? Qual é a nossa hipótese? A nossa hipótese é a seguinte. Eu tenho que P não pertence à reta R, tá? Porque P aqui, ó, é um ponto que está fora da reta, tá? E eu quero mostrar o quê? Que aqui vai ser a nossa tese, tá? A tese é o que eu quero mostrar aqui. Nossa tese é que existe um único plano alfa, tal que P pertence a alfa, né? E R vai estar contido nesse plano alfa. É isso que eu quero mostrar. Tudo bem? Então, observe que eu tenho que mostrar duas coisas. Eu tenho que mostrar primeiro a existência e depois eu tenho que mostrar a unicidade. Primeiro eu tenho que mostrar que existe um plano que tem o ponto P e a reta R. E depois eu tenho que mostrar que esse plano é único, tá? Então, vou separar em duas partes, que é a parte da existência. Vou colocar aqui, existência. E depois eu mostro a unicidade. Então, aqui está a existência. Como é que eu mostro a existência? É o seguinte. A existência, eu vou considerar o seguinte. Eu tenho a reta R, né? Aqui. Eu vou fazer o risco aqui em cima mesmo. Aqui na reta R, eu vou tomar dois pontos. O ponto A e o ponto B, com A diferente de B. Tudo bem? Então, sejam, vou colocar assim, sejam A e B, vou colocar assim, A, vírgula B, pertencente a R, com A diferente de B. Ok? E aí, o que vai acontecer? A, B e P são não colineares. Por que eles são não colineares? Porque A e B são colineares, mas A é diferente de B. Só que é garantido o quê? Que P não está na reta, né? P é um ponto fora da reta. Então, esses três pontos aqui, A, B e P, eles são não colineares. Tudo bem? Então, se eu tenho três pontos não colineares, né? Existe. Então, vou colocar aqui logo. Ainda tem cara entrando na sala agora. Logo, existe um plano alfa que ele é determinado por A, B e P, certo? Postulado lá da existência. Tudo bem? Dado três pontos não colineares, existe um plano que os contém, tá? Bom, mas isso aqui, ó, implica já que o plano alfa, né, ele é determinado por A, B e P, P é um ponto que está no plano. Então, isso aqui implica que P pertence a alfa. Beleza. Outra coisa que a gente observa é o seguinte, alfa é o plano determinado por A, B e P. Tá? Outra coisa que a gente sabe é que A é diferente de B, né? E A e B pertencem à reta R. Ora, se A e B aqui, eles estão no plano, né? Então, e A e B pertencem à reta, então a gente já viu que, nesse caso também, pelo postulado da inclusão, a reta R está toda no plano,
certo? Então, isso daqui implica que R está contido em alfa. Então, a existência está ok, né? Eu consegui aí mostrar que existe um plano que contém tanto o ponto, que o ponto pertence ao plano, quanto a reta está contida. Então, essa parte aqui eu já mostrei a existência, tá? Agora eu tenho que mostrar a unicidade. Como é que a gente mostra a unicidade? Unicidade não tem jeito, tá? Você supõe que tem outro plano, tá? Então vou colocar aqui unicidade. Unicidade. Você supõe que tem um outro plano com a mesma característica desse plano que você tem, tá? Então, como é que a gente mostra a unicidade? Você coloca, suponha que existem dois planos vou colocar assim, suponha que existam alfa e beta determinados pela reta R, né, por R e P, tá? Com essas condições, tá? Que P não pertence a R, beleza. Aí, o que vai acontecer? Olha só, quando eu suponho que existem dois planos, né, que satisfazem essa propriedade aqui, e eu concluir que esse plano é igual a esse, então quer dizer que esse plano é único, tá claro? Então não tem jeito. Toda vez que eu quero mostrar uma unicidade, eu suponho isso. Suponho que existe dois planos que satisfazem essa propriedade. Então mostra que os dois são iguais, tá? Os dois são o mesmo plano. Então, nesse caso, esse plano é único, porque qualquer outro que satisfaz essa propriedade é igual ao que eu tenho, então eu estou mostrando a unicidade, tá bom? Agora, vamos lá. Primeiro, o que eu tenho? Eu tenho que o plano alfa, ele é determinado pela reta R e pelo ponto P, tá? Então, nós temos o seguinte, o ponto A e o ponto B, que pertencer a essa reta R, né? Eles pertencem à reta R, isso vai implicar que esse meu plano alfa, ele é determinado por A, B e P, certo? Por quê? Porque eu tenho dois pontos da reta, tá? A reta está no plano, então os pontos estão no plano, e o ponto P também. Então, eu tenho que o alfa, ele é determinado por A, B e P. Beleza. Agora, o plano beta, ele satisfaz a mesma coisa, ele é determinado por R e P, tá? Então, os pontos A e B pertencem a R, isso vai implicar também que beta é o plano determinado por A, B e P. Isso quer dizer o que, então? Se alfa é o plano determinado por A, B e P, e beta é o plano determinado por A, B e P, quer dizer que alfa e beta são os mesmos. Alfa é igual a beta, tá? Portanto, vale a unicidade, certo? Logo, existe um único plano alfa tal que P pertence a alfa e R está contido em alfa. Beleza? Então, agora que esse negócio foi mostrado, nós podemos utilizar, tá? Dados uma reta e um ponto fora da reta, existe um único plano que passa pela reta e pelo ponto. Beleza? Esse é o caso. Perguntas? Não? Tá de boa aí? Ok. Então vamos lá.
O terceiro caso Ah, tá. Aqui é a demonstração desse negócio, tá? Vou pular aqui que eu fiz lá. Resistência, unicidade, parará, papá. Tá aqui. Terceiro modo. Duas retas concorrentes. Esse daqui a gente já fez, né? Tá? Vou pular, beleza? Duas retas concorrentes a gente... Oi. Oi. Você pode voltar lá para tirar print, porque eu não tirei. Daqui? Não, isso aí. Disso aqui? Já, obrigado. Já? Já. Valeu. Então, vamos lá. Então, duas retas concorrentes a gente já fez, certo? Se eu tenho duas retas concorrentes, eu consigo um único plano que contém aí essas retas concorrentes, ok? Então, vou pular, tá? Eu fiz assim de uma maneira menos rigorosa. Você só não fez a unicidade, no caso. Tá, vamos fazer a unicidade, então. Beleza? Então, é bem parecido também. Suponho que exista outro com a mesma característica, tá? Eu vou colocar aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho duas retas concorrentes, né? Então, a interseção de R e S é um ponto P. Beleza? Então, vou vir para cá. Então, vamos lá. Subir isso aqui. Então, agora eu tenho o seguinte, é o terceiro modo aqui, né? Duas retas concorrentes. Então, vamos lá. Bom, a ideia da existência foi o seguinte, né? Eu estou aqui com duas retas concorrentes, certo? Aí eu tenho um ponto P aqui, eu tenho R e tenho S. Aí pego um ponto A, pego um ponto B aqui da outra reta, certo? Eu tenho que A é diferente de B, beleza? Então, eu tenho que A, B e P são não colineares, né? São não colineares. Isso aqui é existência, tá? Ainda. Não colineares. Portanto, existe um plano alfa que ele é determinado por A, B e P. Beleza. Está provado aqui a existência, tá? Aqui é a existência. Agora vamos para a unicidade. Vou colocar bem aqui. Vamos para a unicidade agora. Então, de novo, suponha que existem dois planos, tá? Suponho que existam alfa e beta determinados por R e S, tá? Com R interseção S igual a P. Ou seja, elas são retas concorrentes, tá? Bom, observe o seguinte. Alfa, ele é determinado por R e S, tá? Que eu já estou supondo que ele existe, né? Então, esse plano alfa aqui, também eu posso dizer que ele é determinado por R e S. Beleza? Ele já existe. Eu quero mostrar que ele é único, tá? Então, alfa é o plano determinado por R e S, tá? Onde eu tenho que A e P, eles são pontos que pertencem a R, né? Estou pegando aqui A, aqui é um ponto de R, e P é um ponto de R também. Então, A e P pertencem a R, tá? E B pertence a S, certo? Então, isso implica que alfa é o plano determinado por A, B, P.
Ok? Analogamente, eu tenho que beta também é um plano determinado por R e S. Deixa eu apagar aqui que ficou feinho. Então, beta também é um plano que eu estou supondo que ele é determinado por R e S, tá? E ele vai satisfazer também que A e P pertence a R, B pertence a S, e isso vai implicar que eu estou colocando um igual, tá? Que beta, agora aqui, é o plano, também vai ser o plano, esses pontos vão ser não colineares, né? Então, eu tenho que A, B, P é o plano que é o beta. Isso implica o quê? Ó? De novo, eu tenho alfa é o plano determinado por ABP e beta é o plano determinado por ABP. Então, eu tenho que alfa é igual a beta. Beleza? Então, eu mostrei aí a unicidade. Portanto, no final das contas toda, né? Mostrei a existência da unicidade. Portanto, existe um único plano alfa, tal que R está contido em alfa e S está contido em alfa, tá? Esse é o terceiro modo de encontrar um plano, né? Tá? Ficou claro aí, gente? Então, mostrei. Sim. Oi? Sim, ficou claro. Ah, beleza. Então, mostrei aí a existência e a unicidade, tá? Tempinho para foto. Agora, quarto modo. Duas retas paralelas e distintas. Então, eu tenho duas retas paralelas e distintas aqui. Vou fazer o print para jogar aqui. Como é que eu faço isso daqui? Então, é só pensar o seguinte. Estou aqui com duas retas paralelas distintas. Não pode ser paralelas coincidentes, tá? Porque senão não determina o plano, não. Aqui. Um pouquinho. Bom, então, qual é a história aqui? Ó? Qual é a minha hipótese? A minha hipótese é a seguinte. Eu tenho que R é paralela a S, tá? E R é diferente de S, ou seja, elas são paralelas não coincidentes. Eu quero mostrar, aqui a minha tese, que vai existir um único plano alfa, tal que R está contido em alfa e S está contido em alfa. É isso que eu quero mostrar, tá? É um plano que contém as duas. Existe um plano que contém as duas. Beleza? Bom, a existência aqui, tá? Ela surge da definição mesmo de retas paralelas. Tá? Por quê? Porque da definição de retas paralelas. Retas paralelas distintas, né? Tá? Por quê? Porque nós lá na definição nós falamos que elas são coplanares, né? Elas já são coplanares, tá? Tudo bem? Coplanares. Deixa eu colocar aqui. Elas já são coplanares. Porque existem retas que não são coplanares, que não têm interseção também, tá? São retas reversas, a gente vai já ver. Mas, para que elas sejam paralelas, elas não têm que ter interseção, mas têm que estar no mesmo plano. Então, por definição, já existe o plano que as contém. Tudo bem? Então, a existência, ela sai da definição de retas paralelas.
Beleza. Logo, existe o plano alfa, tá? Tal que R está contido em alfa e S também está contido em alfa. Eu tenho que mostrar agora a unicidade, tá? Unicidade. Então, novamente, nós tomamos dois planos, né? Suponha que existam alfa e beta, que passam por R e S, tá? Lembrando que aqui R é paralela a S e R é diferente de S. Tudo bem? Beleza. Paralelas distintas, tá? Então, olha só. O plano alfa, ele é tal que ele é o plano que passa pela reta R e S. Ele tem essa característica aí, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou considerar o seguinte. Eu vou pegar aqui no plano alfa, um ponto A. E aqui no plano alfa, mais na reta R, tá? Um ponto A. E um outro ponto aqui, diferente de A, na reta R, que eu vou chamar de B. E aqui na reta S, eu vou pegar um outro ponto, que eu vou chamar de P. Tá? Então, eu tenho que A, B e P, aqui nesse caso, ó, A é diferente de B, né? E A, B e P são não colineares. Certo? Estou tomando dessa forma aqui. Tá? O ponto A é um ponto da reta R, o ponto B é um ponto da reta R também, diferente de A. E eu tenho aqui o ponto P fora da reta, ele está na reta S. Então, como a reta S e a reta R são distintas e paralelas, nós temos que o ponto P não está na reta R. Então, eles são não colineares. Beleza. Aí eu vou usar esse fato aqui, tá? Então, eu tenho que A e B pertencem à reta R, P pertence à reta S, tá? Então, isso vai implicar o quê? Que o plano alfa, ele é determinado por A, B e P. Beleza? Veja que a gente sempre está chegando nesse fato aqui, ó. O cara é determinado por A, B e P, tá? O outro caso, agora, o outro plano. O plano beta também, nós estamos supondo que existe esse plano que ele passa por R e S. Então, da mesma forma, eu vou ter A, B pertencente a R e P pertencente a S. Então, isso vai implicar o quê? Que beta também é um plano determinado por A, B e P. Ora, isso aqui, nós concluímos o quê? Que alfa é igual a beta. Portanto, existe um único plano alfa, tal que R está contido em alfa e beta também, ou S, né? E S está contido em alfa. Beleza? Que era o que a gente queria mostrar. Então, gente, agora, a partir de agora, você pode usar as 4 condições aí de determinação de um plano, tá? Beleza? 3 pontos, uma reta e um ponto fora da reta, 2 retas concorrentes ou 2 retas paralelas. Todas essas situações aí determinam um único plano. Beleza? Bom, demonstramos já. Exercício aqui. Quantos são os planos que passam por uma reta dada? Justifique sua resposta. E aí? Alguém se habilita? São infinitos planos, professor? E qual é a justificativa?
Porque para definir um único plano tinha que ter uma reta e um ponto que não está nessa reta, né? Mas como ele deu somente a reta, então não dá para provar a unicidade. Então ficariam infinitos planos? Mais ou menos isso. Porque é o seguinte, ó, dada a reta... Fala. Eu ia dizer o postulado da existência, que dado existe infinitos pontos na reta e fora da reta. E como sempre vai ter um ponto fora da reta para determinar o plano, seria infinitos planos. Tá, é porque é o seguinte, nós mostramos há pouco que se eu tenho uma reta e um ponto fora da reta, eu tenho um plano que passa pela reta, não é isso? E contém aqui o ponto, não é isso? Eu tenho esse cara aqui. Mas, como na reta, bem como fora da reta existem infinitos pontos, fora da reta tem infinitos pontos. Então, para cada ponto que eu tenho aqui, eu consigo um novo plano que passa pelo ponto, né? E pela reta, certo? E aí, ó, vou pegando vários pontos aqui, ó, eu vou colocando, vou construindo aqui vários infinitos planos, não é verdade? Ficou clara essa minha argumentação aqui? Aqui eu já tenho um outro plano, ó. Tá? Então, eu vou ter um feixe de planos aí. Vou ter vários planos que passam pelo ponto dado, que é um ponto fora, tá? Que são infinitos, e pela reta. Então, nós temos aí infinitos planos, beleza? Então, dado uma reta só, existem infinitos planos que passam por ela, tá? Beleza? Todo mundo entendeu isso, né? É isso aqui, o desenho que eu queria fazer. Tá? Então, eu tenho um feixe de planos aí, beleza? Infinitos planos passando, porque para cada novo ponto, né, que eu coloco aqui fora da reta, eu vou ter um plano que contém o ponto e a reta, que a gente já mostrou esse caso ainda há pouco, tá? Quantos planos passam por dois pontos distintos? Justifique sua resposta. E aí? Por quê? Qual é a justificativa? Por causa que dois planos eles definem uma única reta, e daí recai na situação do exercício anterior. Isso, cai no caso anterior, tá? Dois pontos, né? Dado dois pontos, eu tenho que esses dois pontos determinam uma reta, tá? Vou supor que o ponto está aqui, A, e o ponto B aqui, né? Então, como a gente já viu que se eu tenho uma reta, tem infinitos planos que passam por essa reta, infinitos planos vão passar por esses dois pontos. É esse mesmo argumento, tá? Bom, vamos falar aqui só essa definição aqui de retas reversas e depois de quadrilátero reverso e a gente fecha a aula de hoje. Olha só, duas retas R e S são ditas reversas se e somente se não existe plano que as contenha. Olha só, é um caso assim, ó. Eu não tenho um único plano que contém as duas retas simultaneamente. Tá? Então, nesse caso, aí nós dizemos que as retas são reversas. Observe que uma consequência disso é que as retas não possuem interseção, tá? Porque se elas possuíssem interseção, nesse caso, elas seriam retas concorrentes, e aí nós teríamos que existir um plano que as continha, certo? Então, nesse caso aí, as retas, além delas não serem coplanares, elas não têm interseção, tá? E o quadrilátero reverso? Um quadrilátero é chamado reverso se e somente se não existe plano contendo seus quatro vértices. Você sabe que um quadrilátero é um polígono, né, que possui quatro lados, certo? Ele pode ser um polígono, um quadrilátero convexo ou não. O que é convexo? Quando você pega dois pontos quaisquer dele, né, você liga por um segmento, o segmento está todo contido lá. Por exemplo, esse aqui não é um quadrilátero convexo. Por quê? Se eu pego esse ponto e esse ponto aqui, quando eu for ligar, né, o segmento não está totalmente contido lá dentro. Tá? Bom, mas a gente está falando de quadrilátero reverso. Como é que é o quadrilátero reverso? Os quatro pontos deles não estão no mesmo plano. Tá? Os quatro pontos. A gente sabe que três pontos não colineares, né, eles são sempre coplanares. Mas se eu coloco um quarto ponto, pode ser que esse quarto ponto não esteja no mesmo plano que os três pontos anteriores. Então, é um caso assim, ó. Eu tenho
que três pontos, né, do quadrilátero estão num plano, mas o outro não está. Esse aqui, ó. E se eu olhar para esse plano alfa aqui, esses 3 pontos estão, mas esse C aqui não está, tá? Então, aqui é a definição de quadrilátero reverso. Beleza? Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para hoje, tá? Qualquer dúvida, passa um e-mail para mim aí e a gente se encontra na próxima aula.